Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, encarregada de legislação aqui na Questor. Hoje eu vim aqui para tomar um cafezinho com você e lhe manter atualizado através da nossa websérie Tax & Coffee. O assunto de hoje é sobre o regime optativo de tributação da substituição tributária, o ROT-ST. Para falarmos sobre esse tema, é importante iniciar o assunto com o embasamento legal da substituição tributária. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 150, parágrafo 7º, outorga às leis o poder de atribuir a um determinado sujeito passivo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de um fato gerador que deva ocorrer posteriormente. Isso significa que a nossa legislação brasileira permite que o Estado, na condição de sujeito ativo, atribua a um determinado contribuinte, que é o sujeito passivo, a responsabilidade pelo pagamento do imposto de um fato gerador incorrido por outro contribuinte, tenha este fato gerador já ocorrido ou não. Deste modo, os estados passaram a adotar o regime de substituição tributária para algumas mercadorias, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do ICMS a um determinado contribuinte da cadeia comercial, que geralmente é a indústria. Em resumo, o fisco instituiu o ICMS-ST pensando em antecipar a arrecadação e diminuir a sonegação fiscal em cada uma das etapas comerciais. Trazendo esses conceitos para um exemplo bem prático, nós temos uma indústria que vende um produto ao supermercado, que posteriormente venderá esse produto ao consumidor final. Com a adoção do regime de substituição tributária, fica atribuída a responsabilidade à indústria pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST por toda a cadeia comercial, que vai até o consumidor final. Para o cálculo do ICMS-ST, é necessário encontrar a base de cálculo do imposto, que é uma presunção do valor que será vendido ao consumidor final. Para chegar a este cálculo, existem algumas modalidades, como a aplicação de uma margem de valor agregado, que é a MVA, a utilização do preço de transferência, que pode ser um preço de pauta fiscal, como o PMPF, um preço sugerido pelo fabricante ou um preço fixado por um órgão público competente. Há um tempo atrás, tivemos uma decisão do Supremo que estabeleceu que quando a operação com o consumidor final ocorrer por um preço inferior ao que foi presumido através da base de cálculo do ICMS-ST, as empresas teriam direito a solicitar o ressarcimento deste ICMS pago a maior. Ainda, na decisão, com o comentário do ministro do Supremo, ficou entendido que os estados teriam direito à complementação do imposto, nos casos em que o produto é vendido ao consumidor final por um preço superior ao presumido por meio da base de cálculo do ICMS-ST. Desta forma, as empresas passaram a solicitar a restituição do ICMS-ST e a efetuar a complementação do imposto quando devido. Aí, a partir disso, o que aconteceu? O Estado de Minas Gerais veio e trouxe uma novidade, que é a definitividade da base de cálculo do ICMS-ST, onde os contribuintes dizem: eu me comprometo a não solicitar o ressarcimento do ICMS-ST desde que o Estado não nos exija a complementação deste imposto. E então surgiu o ROT-ST, que é o regime optativo da tributação da substituição tributária. Através deste regime, o contribuinte faz uma opção, dizendo que abre mão do ressarcimento do imposto e desta forma o Estado não exige o complemento. Sendo assim, as empresas que desejam aderir ao ROT-ST devem fazer um projeto de adequação à legislação para entender se vale a pena ou não optar por esse regime. Recentemente, nós tivemos uma publicação no Estado do Paraná, o qual aderiu ao ROT-ST, através do decreto de número 5799 de 2020. Deixa eu te explicar como que vai funcionar esse regime para o Estado do Paraná. Os contribuintes substituídos poderão aderir ao regime quando o seu preço praticado nas operações internas destinada a consumidor final for superior ou inferior à base de cálculo utilizada para determinar o valor do ICMS-ST. Sendo assim, o contribuinte fica dispensado de efetuar os ajustes do ICMS. Como já mencionei, o contribuinte que aderir a este regime fica dispensado da complementação do ICMS-ST, ao mesmo tempo em que se compromete a não exigir a restituição do imposto caso o seu preço praticado seja inferior ao da base de cálculo do ICMS-ST. Essa adoção pelo regime é opcional, abrange todos os estabelecimentos da empresa, matriz e filiais, e deve ser formalizada até o 30º dia do mês de novembro de cada ano, através de um termo lavrado no registro de ocorrências eletrônico, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente. Os estabelecimentos que aderirem ao ROT-ST deverão entregar regularmente a escrituração fiscal digital, EFD, e não podem ter débitos fiscais, salvo se estes estiverem com exigibilidade suspensa. Já para as empresas optantes pelo Simples Nacional, a formalização fica dispensada, pois estes serão considerados automaticamente optantes pelo ROT-ST. No entanto, caso a empresa optante pelo Simples não tenha interesse,
ela pode formalizar uma renúncia deste regime através de uma manifestação expressa. Ainda, de forma excepcional, a norma prevê que para o ano de 2020, os contribuintes que optarem pelo ROT ST no estado do Paraná até 30 de novembro poderão usufruir do regime já a partir de 1º de dezembro de 2020. Qualquer novidade sobre esse assunto, nós voltaremos aqui para lhe manter informado e atualizado. Foi ótimo conversar com você sobre esse assunto. Até a próxima!